Amém. Graça e paz, sejam bem-vindos a esse local de adoração. Estamos felizes por estarmos aqui e adorar ao Senhor, amém? Aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Você está feliz por estar aqui? Creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer pelas nossas vidas, então que você abra o seu coração aí, esteja atento a tudo que o Senhor vai continuar fazendo, amém? Já tivemos os louvores, os dízimos, a ministração aqui sobre missões, e o Senhor cada vez mais Ele vai acrescentando no nosso coração e vai nos cobrindo das tuas bênçãos, amém? Glória a Deus. Vamos orar, depois a gente lê a palavra. Gostaria de orar com você por mais um momento. Feche seus olhos onde você está aí, mesmo assentado. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, neste local, Senhor, onde temos liberdade aqui de ler a tua palavra e de falar do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor continue sendo exaltado aqui, para que em nome de Jesus nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, retira de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Nós queremos aquilo que é Teu, Senhor, aquilo que vem do alto, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos aqui, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor. Queremos te adorar, porque Tu és o único digno de toda adoração, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra a palavra de Deus lá em Números, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Amém? Mas antes, eu gostaria de falar algo a você, que realmente o nosso Deus é um Deus que tem direções para nós, não é? Você vê as direções, você vê o Senhor nos dando direções, você vê o Senhor nos abençoando, e Ele é um Deus que nos dá direções. Você crê nisso, que o Senhor nos dá direções? Amém? Mas o que nós temos feito com essas direções de Deus? Eu gostaria de falar um pouquinho com você, sobre o que nós temos feito com essas direções que Deus nos dá. Na palavra de Deus nós temos muitas direções, não temos? Temos direções de como nós devemos tratar a nossa esposa, como nós devemos ser um sacerdote do lar, de como nós devemos adorar ao Senhor, como nós devemos fazer até mesmo com os inimigos. Temos as direções sobre perdoar, temos direções até mesmo por aqueles que não ainda conhecem o Senhor Jesus, amém? Direções sobre eles entregarem, confessar Jesus como Salvador. Nós temos várias direções. Nós temos as direções que vêm através dos homens de Deus. Nós temos muitas direções, mas o que nós temos feito com essas direções que nós já sabemos, já temos? Como nós temos lidado com essas direções? A palavra de Deus nos mostra muitos textos aqui onde o Senhor Deus trouxe direções para pessoas aqui, e olhamos vários comportamentos diferentes diante dessas direções, porque uma direção você pode seguir essa direção ou não seguir essa direção, né? Mas o que nós temos feito com ela? Quando nós olhamos, quando o Senhor disse assim para Jonas, lá no livro de Jonas, quando o Senhor disse assim para Jonas, para ele ir para Nínive, o que aconteceu com Jonas? Ele foi fugir, né? Ele foi para Tarsis, ele queria ir para Tarsis, né? Pegou um navio ali, e o que acontece? Ele não acatou essa direção de Deus e as coisas não correram muito bem para ele. Veio uma tempestade, como muitos já sabem daquilo que aconteceu, veio uma tempestade, as pessoas olham ali, essa tempestade não parava, e nós sabemos que essa tempestade era uma tempestade por causa da desobediência ali de Jonas, né? E muitas vezes nós queremos repreender o inimigo, mas nós estamos passando por uma tempestade que foi o Senhor que trouxe ela ali, né? Então ela não vai parar, porque às vezes nós estamos fora da direção do Senhor. E o que acontece ali? Até o momento que
eles descobrem ali que é Jonas, jogam ele no mar, e o que acontece? Acontece ali muitas consequências, amém? Não é sobre esse texto que eu vou pregar, mas nós olhamos o Senhor trazendo várias direções para vários homens de Deus, né, na palavra. Nós temos quando o Ananias, um discípulo, né, teve uma direção, que o Senhor disse assim, olha, numa visão, Ananias teve uma direção que ele deveria ir orar com Paulo, que na época era Saulo, né, do apóstolo Paulo. E o Senhor disse assim, olha, você vai lá, vai orar por ele está cego, está num lugar ali, mas Ananias foi, mas primeiro ele disse para o Senhor, né, mais ou menos assim, né, Senhor, se o Senhor me encontrar aí no céu daqui dentro de uns dias, já fica claro o que aconteceu, né? Porque Saulo era um homem que no seu passado executava os cristãos, mas Ananias vai lá e realmente obedece essa direção, e o Senhor diz assim, você vai lá, ora por ele, porque ele é alguém precioso para mim, e ele realmente vai entender o que ele vai levar o meu evangelho, e vai realmente entender o que é divulgar o meu nome. E o que aconteceu? Ele foi lá e orou por Saulo, amém? Pelo apóstolo Paulo ali, e nós olhamos todas as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, né? Aquele homem que nunca desistiu, né? Ananias recebeu uma direção e foi ali orar por Saulo. Mas amados, quando nós recebemos essas direções, eu fico imaginando nós no tempo de hoje, se você recebesse uma direção ali para poder estar orando por alguém, já pensou no tempo de hoje a gente receberia a localização no WhatsApp, né? Tum, chegou ali, aí ficaria mais fácil, né? Você vai clicar, aí de repente você olharia, pensaria assim, olha, mas esse local aqui é um bairro tão violento, é um bairro tão difícil, será que eu iria? O César está olhando para mim, não, César, não vou falar de nenhum bairro aqui, amém? Que depois fica brincando com os bairros aí, de repente tem mais gente que mora lá, amém? Não sei o bairro que você mora, mas o que acontece? Amados, de repente a gente iria olhar, mas a gente iria, né? Iríamos fazer a obra do Senhor, o que nós temos feito com essas direções, com as direções do Senhor? Como nós temos, a gente recebe essas direções e a gente tem dado continuidade, e eu gostaria de ministrar você, amém, trazer uma palavra aqui, sobre o texto de Números aqui. Aqui em Números aqui, o que está falando? Está falando do povo, quando o povo foi espiar a terra, lembra? O povo foi espiar a terra e eles trouxeram um relato. Lembra, foi separado ali 12 homens, eles foram espiar a terra. Essa terra era algo que o Senhor já havia, né? O Senhor já tinha estabelecido que iria levar o povo para essa terra. Por quê? O Senhor tinha ouvido o clamor do povo. Quando a gente olha o texto na palavra lá em Êxodo 8, deixa eu ler para vocês aqui, amém? Pode deixar aí, Números 13, mas lá em Êxodo 3:8 diz assim, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Amém? Então, o Senhor tinha ouvido o clamor do povo. O Senhor realmente tinha ouvido que o povo estava sofrendo, ouviu o clamor do povo e decidiu ali, essa passagem aqui é quando o Senhor está falando com Moisés ali na sarça, e o Senhor ouviu esse clamor e iria livrar o povo ali. E o que acontece? O Senhor livrou. Realmente esse povo saiu do Egito ali, foi para o deserto, e o que acontece? O Senhor aqui em Números, aqui Ele está falando, nós estamos nesse tempo aqui, onde os espias foram olhar a terra, e eles trouxeram um relato aqui. Vamos ler aqui então em Números 13,
a partir do versículo 27. Amém? Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deixa eu ler mais 2 versículos de Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Até aqui. Amados, observando esse texto aqui e falando sobre esse tema, que eu disse aqui, o que nós temos feito com as direções do Senhor, nós olhamos aqui no versículo 27 de Números 13, que eles reconhecem aqui. Eles relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel. Eles reconhecem aqui que essa terra era boa. Parece aqui que todos estão na mesma direção. Mas o que acontece? Eles não estão. Tem um grupo aqui que realmente eles reconheceram que aquilo era bom, mas no versículo 28, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a apresentar as dificuldades ali daquela terra. 10 homens dali começaram a apresentar as dificuldades que existiam ali. Começaram a apresentar dificuldades aqui. Eles realmente declararam o impossível, eles concentraram o quê? Os seus olhos, eles se concentraram no quê? No poder dos habitantes daquela terra. Se concentraram nas dificuldades. Eu gostaria que você pensasse naquilo que você tem se concentrado diante de direções que o Senhor tem te dado. Porque nem sempre nós encontramos as portas abertas, nem sempre encontramos as situações diante das direções tão fáceis. Como eles aqui, como aconteceu com eles aqui, amém? Por quê? Nem sempre nós temos todo o entendimento, porque você lendo esse texto aqui, você tem uma visão panorâmica daquilo que o Senhor queria, como eles sabiam que o Senhor, eles já tinham visto vários sinais, várias coisas acontecendo, mas o que acontece? Eles não tinham como as coisas iam acabar. Então, nós também, muitas vezes, nós também não encontramos as coisas claras. Como eu disse hoje, nós temos uma visão panorâmica porque nós lemos aquilo que aconteceu antes e aquilo que aconteceu depois. Podemos analisar aqui. Mas pensa bem, eles aqui não sabiam aquilo que ia acontecer. Mas o que acontece? Eles tinham algumas dificuldades no seu coração, que realmente impedia, porque eles deveriam avançar crendo no Senhor. Porque eles já haviam visto muitos sinais que o Senhor já havia feito.
eles deveriam avançar, mas onde eles se concentraram? Eles se concentraram nas dificuldades da terra. E amados, como eu disse, quando nós encontramos algumas dificuldades, diante das direções de Deus, onde nós concentramos os nossos pensamentos? Nós concentramos no natural, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que Ele é sobrenatural. Eles aqui declararam que, nós olhando aqui no texto, eles declararam o impossível. Nós cremos num Deus que pode fazer o impossível, que pode fazer aquilo que é impossível virar possível. Muitas vezes, nós temos que tomar cuidado também nas nossas vidas, porque onde nós temos concentrado a nossa visão, onde nós temos concentrado quando nós estamos caminhando diante das direções do Senhor. Irmãos, se a gente não focar no sobrenatural, quando nós estamos diante do Senhor, e até mesmo nas direções do Senhor, nós não vamos ver o sobrenatural acontecendo. Se você veio para esse local é um local de adoração, não é? É um local onde cremos que o Senhor está aqui. Mas se você ficar com a sua mente focando apenas no seu problema de amanhã, e eu sei que é difícil quando nós temos alguma situação para resolver na segunda-feira, mas se a gente ficar concentrado somente nisso, nós não vamos provar do sobrenatural que o Senhor tem para nós. Quando nós temos uma dificuldade na nossa vida, se a gente ficar focando somente na dificuldade, nós não vamos ver o sobrenatural acontecendo. Como vocês sabem, na nossa casa, a minha esposa teve um problema, teve um câncer no passado. E, irmãos, deixa eu dizer para você, nós oramos, clamamos, mas precisou fazer a cirurgia, precisou fazer várias coisas, e nós focamos no quê? Na graça que o Senhor nos deu, para passarmos por esse momento. Focamos nas maravilhas que aconteceram, nas portas que foram se abrindo diante do tempo do tratamento. Focamos em Deus, continuamos focando, se concentrando no quê? No nosso Deus, que é o Deus do impossível. Então, quando você recebe uma direção, e você às vezes encontra alguma situação, alguma dificuldade, alguma barreira, amém? Você tem que se concentrar no quê? Se concentrar no nosso Deus, como as maravilhas que esse povo já tinha visto aqui, o mar se abrindo, muitas coisas acontecendo, a nuvem protegendo eles, coluna de fogo. Nós cremos em um Deus do sobrenatural, não cremos? Irmãos, nós cremos num Deus que realmente pode. Eu sei que talvez você está pensando aí, mas eu tenho uma situação. O nosso Deus é infinitamente maior do que essa situação e Ele pode te abençoar. Se concentre nisso, se concentre no milagre. As coisas vão aparecendo, o diabo fica trazendo recado sempre para o mundo. Olha, vai acontecer isso, na minha casa no mundo está acontecendo isso, e talvez você olhe e pense, minha casa como vai ficar? Se concentre nos milagres, se concentre no Senhor, aquele que vai proteger o seu lar. Amém? Nós temos que caminhar assim, e a gente vai vendo aqui, realmente as coisas avançando aqui. No versículo 30 diz assim, que Caleb fez o povo ali, fez eles calarem. E o que aconteceu aqui? No versículo 30 diz assim, então Caleb fez o povo perante Moisés, fez calar o povo perante Moisés, e ele diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu só gostaria que você entendesse aqui, eu disse isso também na ministração da Rede de Jovens, quando eu usei esse texto um tempo atrás. Irmãos, aqui eles estavam em 10 que foram espiar, passando um relatório contra 2. É um número bem diferente, não é?
Às vezes nós também nos sentimos como a parte menor. Às vezes nós também, em número, nós olhamos e nos sentimos, olha quantos, né, estão declarando aqui uma posição, nós estamos aqui apenas, às vezes você olha, os que estão ao seu lado são poucos, mas deixa eu dizer para você, o nosso Deus, no agir do nosso Deus, o nosso Deus não está preso a números, o nosso Deus não está preso à quantidade de pessoas, porque Ele é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É aí que nós temos que nos concentrar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. Quando eu disse que Ananias recebeu uma direção, amém? Lá em Atos, quando eu disse que Atos 9, quando eu disse assim que Ananias recebeu uma direção, você pode até pensar assim, por que Deus não foi lá e falou direto com o apóstolo Paulo? Você já pensou nisso? Irmãos, Deus poderia ir lá direto, Paulo está curado agora, abre os seus olhos e aí Paulo se levantava, para o pessoal dar uma acordada que de manhã é meio difícil, amém? Mas aí Paulo poderia ali começar o seu ministério, amém? E agir. Deus não poderia ter feito isso? Mas o que o Senhor disse na sua palavra? Ele não disse assim que nós faríamos as suas obras e obras maiores? Amém? Então creia nisso, se concentre nisso. As coisas começaram, o Senhor está enviando os seus discípulos, está dando direções para os seus discípulos para fazer as obras que Ele fez e coisas ainda maiores. Você recebe isso sobre a sua vida? Amém? Onde você está se concentrando? No seu problema? Não se concentre, se concentre no nosso Deus, aquele que tem uma direção para você. E vamos caminhando aqui, como eu disse, né? No versículo 30 aqui, Caleb fez eles se calarem ali, né? E como eles dissem assim, olha, nós vamos prevalecer. Mesmo estando ali Josué e Caleb somente passando direções boas e contra 10 ali, Josué diz assim, olha, nós vamos prevalecer. E como eu disse aqui, às vezes o número de pessoas estarem, eu estou com um número, nós somos a minoria aqui, isso não importa. Irmãos, o nosso foco tem que estar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo poderia desistir. Ele tinha ali suas cidadanias, ele tinha seus títulos, e ele prossegue, irmãos. Vai preso e continua firme. Vai até o fim. Combate o bom combate. Guarda a fé. E você lembra lá, na carta de Timóteo, em 2 Timóteo, se você puder abrir aí, em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, versículo 16 e 17, aqui nessa carta a Timóteo, o apóstolo Paulo já está praticamente no final da sua vida aqui, ele mesmo diz aqui nessa carta que ele já está prestes a ser entregue aqui, amém, a morrer, pelo nome de Jesus. E em 2 Timóteo 4, 16 e 17 diz assim, na minha primeira defesa, ele está escrevendo aqui, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta, versículo 17, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu aqui no final, na minha defesa aqui,
Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Eu estava sozinho aqui. Mas o que ele diz aqui também? Ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Onde que o apóstolo Paulo concentrava as suas forças? Onde que o apóstolo concentrava os seus pensamentos? No Senhor, aquele que havia chamado ele. O apóstolo Paulo se concentrava no Senhor. Amém? E o que aconteceu? Esse homem permaneceu firme até o final, diante de dificuldades, estando preso aqui, para enfrentar uma morte daqui a pouco, uma morte terrível. Mas continuou, combateu o bom combate, guardou a fé. Independente do número de pessoas, independente de quem estava do seu lado, porque o seu alvo era o Senhor. Se concentrando no Senhor, não se preocupe. Às vezes nós pensamos, não, olha, eu preciso estar junto, eu preciso estar com uma multidão, preciso estar... Amados, mesmo que você estiver numa direção, porque às vezes nós temos direções onde nós estamos em ambientes que somente nós cremos no Senhor Jesus. Mas o Senhor vai te dar forças. Às vezes no seu trabalho você vê situações de pessoas se levantando contra, e são pessoas que não conhecem ao Senhor, mas deixa eu dizer para você, como está escrito aqui na palavra, o Senhor vai te dar forças. O Senhor está ali te assistindo. Amém? O Senhor está em todos os lugares. Vamos continuar aqui. Amados, no versículo 32, aconteceu algo aqui, que essa terra, algo que era bom, diz assim, versículo 32, aqui aqueles 10 infamaram esta terra, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar, é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Amados, quando eles dizem aqui, eles infamaram aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Lembra, o Senhor, era uma direção do Senhor levar esses homens para essa terra. Eles infamaram aquilo que o Senhor estava dando para eles. E a gente olhando aqui para aquilo que vai acontecendo aqui, eles usaram a sua boca, amém? Para realmente dizer que aquilo que o Senhor tinha para eles, era algo que iria acabar com eles. Ao contrário de Josué e Calebe, eles disseram assim que aquela terra iria pôr fim neles. E eles começam a murmurar, querendo voltar para o Egito, voltar para trás. Eles usam a sua boca para infamar aquilo que o Senhor havia dado para eles. Nós sabemos que Tiago diz assim, que a língua, a gente tem que tomar cuidado com a língua, não tem? Que a língua nós temos que vigiar ela e tomar cuidado. Lá em Tiago, quando a gente olha o texto de Tiago 3, nós olhamos que lá em Tiago 3:3, a partir do versículo 3, diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para obedecerem também, lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, e por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Irmãos, ali eles usam a sua boca, amém? Para infamar aquilo que era do Senhor, aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Nós temos que tomar cuidado e vigiar muito, porque às vezes nós olhamos uma situação, e não é todas as situações que nós concordamos.
às vezes, os caminhos para chegar em lugares que nós concordamos. Mas nós temos que entender que se existe uma direção de Deus para aquilo, nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha se levantar contra isso. Fazendo como esses homens fizeram aqui. Levantando barreiras ao seu redor. Eles no versículo 33 diz assim que eles se sentiram como gafanhotos. Se você olhar aqui no texto de Números 13, 33, diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, eles estavam se sentindo aqui como gafanhotos. E eles, como eu disse aqui, eles infamaram a terra. Eles começaram a infamar, a trazer uma direção diferente, amém? Dali, daquilo que o Senhor havia preparado para eles. E com isso, usando a sua boca, eles levaram o povo, uma multidão, a um caos. Porque a partir desse momento começa o quê? Começa um caos ali no meio do povo. Amém? O que acontece aqui? Nós olhamos que a partir do capítulo 14 aqui, do versículo 1, o povo chorou e murmurou. O que acontece? O caos estava acontecendo ali sobre eles, e eles ainda não tinham começado a se mover. O povo já estava realmente chorando, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Eles nem estavam começando a avançar, e o que está acontecendo aqui? Já haviam causado uma confusão aqui. Usado as suas bocas, ao invés de profetizar e de se concentrarem nas coisas, no livramento que o Senhor havia de dar, não, eles se concentraram no quê? Nas dificuldades ali. E com suas bocas infamaram aquilo que Deus tinha. E causou um caos ali diante daquela situação. Eles levantaram o quê? Levantaram barreiras. Levantaram barreiras para que o povo realmente não pudesse alcançar aquilo que o Senhor tinha para eles. Por isso nós temos que tomar muito cuidado e vigiar para que a gente não venha levantar diante das direções que o Senhor tem para nós, que a gente não venha começar a levantar barreiras, barreiras que nos separam do sobrenatural, que nos separam do lugar onde o Senhor quer nos levar. Esses homens saíram do Egito já com sentimento, amém? Já com algumas dificuldades. E diante dessas situações, diante dessas dificuldades que eles tinham, eles foram criando barreiras. E levando eles e o povo a cada vez mais distante daquilo que o Senhor tinha para eles. Como eu disse, por isso que nós temos que vigiar as nossas vidas. Porque às vezes nós olhamos e ouvimos falar através de uma mensagem que o Senhor tem o sobrenatural para você. Às vezes temos uma direção de Deus para a sua casa, para a sua vida. E nós, às vezes por descuido, acabamos julgando a situação. Nós devemos julgar, né? Quando você recebe uma profecia, você deve julgar. Mas você tem que tomar muito cuidado, irmãos, para que realmente, para que você não venha a infamar as coisas que o Senhor tem para a sua vida, as direções de Deus. Temos que tomar cuidado. Você viu quantas coisas nós lemos aqui, olhamos nesse texto, que esses homens ali, esses 10 homens foram colocando dificuldades, até ponto que eles levaram o povo a chorar, a falar assim: nós estamos perdidos, nós saímos do Egito, o que vai ser de nós? Levantaram barreiras que dificultavam o acesso às coisas do Senhor agora. Por isso nós temos que vigiar e tomar cuidado com isso. E nós olhamos aqui
o que aconteceu aqui, né? Esse caos que virou aqui. No versículo 5 nós olhamos aqui, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. No versículo 6 diz assim, que Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Amém? E depois a gente olha no versículo 10, que apesar de Josué e Calebe tentarem mostrar que eles teriam vitória, amém? Eles queriam apedrejar eles. O que diz aqui no versículo 10, aqui de Números 14? Diz assim, apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Irmãos, aquele povo aquela confusão começou a ficar tão grande, a barreira começou a ficar tão grande, que eles realmente decidiram ali apedrejar eles, Josué, Calebe, Moisés, Arão. Esses homens, diante dessa confusão, diante dessas barreiras, já estavam querendo apedrejar aqueles homens que foram usados para libertar eles, homens que foram usados por Deus para tirar eles de um sistema de escravidão, porque as barreiras só foram crescendo, e foram impedindo eles de ver o sobrenatural. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele nunca nos abandona, não é verdade? Aqui nesse mesmo versículo a gente vê que aconteceu o quê? Mas a glória do Senhor apareceu naquele local. Diante dessa confusão que foi acontecendo ali, a glória do Senhor apareceu naquele local. E aqueles homens que queriam apedrejar ali, esses servos de Deus, passaram agora o Senhor se levantou contra eles. E Moisés tem que até interceder ali por esses homens. Irmão, só que acontece algo triste aqui, amém? No versículo 11, disse o Senhor que o povo, que eles não creram. O versículo 11 aqui de Números 14, disse assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Deus diz assim, olha, eles viram muitos sinais. Eles viram muitas coisas, eles viram situações, eles viram o mar se abrindo, eles viram o sobrenatural acontecendo, mas isso não adiantou. Sabe por que não adiantou, irmãos? Porque as dificuldades que eles trouxeram do Egito, diante das direções que Deus tinha para eles, o que eles foram fazendo? Eles foram criando cada vez mais barreiras. E algo triste que aconteceu, o que era? Que era o desejo deles de voltarem ao Egito, Eles acabaram morrendo no deserto, porque eles não entraram na terra prometida. Os homens daquela geração, abaixo de 20, entraram na terra prometida. Os acima não entraram na terra. Olha que situação. Por causa de barreiras que eles foram levantando, eles não provaram aquilo que Deus tinha para eles. O que nós temos feito com as direções de Deus? O que você tem feito com as direções de Deus para a sua vida? Você entende que se você começar a criar barreiras, você entende que se você começar a criar barreiras que te impedem de provar, de ver o sobrenatural, não se concentrando no sobrenatural, somente se concentrando nas dificuldades, somente se concentrando no seu desejo próprio,
somente se concentrando talvez em experiências, guardando experiências do passado, porque eles tinham experiências que no Egito eles sofreram muito, mas eles tinham experiência, não, o pouco que a gente tinha lá, a gente quer isso. São barreiras. Eu vou viver com o pouquinho que eu tenho, sozinho. Eu vou viver na minha dependência. E as barreiras vão aumentando. Daqui a pouco o que acontece? Você não consegue mais desfrutar na totalidade daquilo que o Senhor tem para você. Você consegue entender isso? Mas irmãos, quando nós estamos na dependência do Senhor, e quando nós estamos lutando para que as direções do Senhor aconteçam, nós olhamos e vemos o poder de Deus acontecendo, como nós olhamos aqui e lemos que a glória veio sobre aquele local. E quando a glória vem, irmãos, as coisas acontecem. Quando a glória vem, as coisas acontecem. Amém? Vamos orar. Pode fechar a Bíblia aí. Eu gostaria de orar com você. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Você consegue entender isso lendo os textos que nós lemos aqui? Você consegue entender aqui que essas barreiras que às vezes são criadas, que às vezes as pessoas começam a levantar, essas barreiras têm que cair, e a gente tem que estar vivendo, provando e desfrutando do sobrenatural, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para você. Você crê que o Senhor tem o melhor para você? Irmãos, nós servimos a um Deus bom, que tem o melhor para nós. As direções do Senhor são as melhores para nós. Você pode olhar e pensar assim, pastor, eu passei por um momento difícil, eu passei por uma dificuldade, mas se concentre no Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, lembra dessa passagem? Ele orou para que isso passasse, mas o Senhor disse assim, a minha graça te basta. A graça está então, nós olhando para essa resposta, acima da saúde. Você sabe aquilo que o Senhor fez para você, você estar aqui é um milagre. Porque nós temos um amanhã, nós temos as coisas boas, e o nosso Deus como Pai, Ele tem coisas boas para os seus filhos, Ele tem coisas boas para a sua casa. Nós temos que fazer o quê? Permanecer. Nós temos que o quê? Permanecer para podermos viver o sobrenatural. Nós temos que nos concentrarmos nas coisas do Senhor. A gerar, como eu disse, você entrou aqui num lugar que você veio ouvir a palavra de Deus, que você saiu de manhã da sua casa para adorar ao Senhor. Então você tem que se concentrar no quê? Na adoração ao Senhor. Quando nós nos concentramos nisso, quando nós nos concentramos nas direções do Senhor, o sobrenatural vem sobre nós. Vamos orar? Você mesmo aí, com os seus olhos, assentado mesmo, fechar os seus olhos, e você pode pedir para que realmente o Senhor abençoe a sua vida. Você pode agora se concentrar no sobrenatural do Senhor, levando talvez a situação que você tem de dificuldade agora, levar ela para um nível sobrenatural. Talvez você disse palavras que são contrárias ao sobrenatural, palavras, isso não tem jeito. Talvez você pense que o cristianismo é algo pequeno, é somente eu vir na igreja, é somente eu estar aqui e
De repente isso só se resume a isso. Amados, você não conhece o tamanho do nosso Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, amém, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem maravilhas para você e para a sua geração. Deus tem maravilhas para a sua geração, para a sua casa. Tem milagres para acontecer no meio do seu casamento, no meio dos seus filhos. E é nisso que nós temos que nos concentrar. Vamos orar? Faça a sua oração você aí. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, realmente estar nas suas direções. Senhor, aquilo que o Senhor tem mostrado para mim, eu quero que isso aconteça sobre a minha vida. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Nós, Pai, agora clamamos a Ti, Senhor, que se existir algum tipo de barreira que nós geramos na nossa vida, se existir algum tipo de barreira que nós, por influência talvez de pessoas do nosso lado, que difamaram aquilo que era Teu, talvez até mesmo se a nossa boca foi usada para difamar aquilo, Senhor, que é Teu, nós aqui clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Senhor, e derrubamos essa barreira, Senhor, derrubamos essa barreira para que as Tuas bênçãos venham sobre nós, para que nós possamos ter acesso agora às Suas bênçãos, Senhor. Toda barreira que nós criamos no nosso coração, toda barreira que nós criamos de realizar aquilo que realmente o Senhor nos mostrou, barreiras que nos impedem de perdoar as pessoas, toda falta de perdão, todas essas barreiras, talvez eu tenha levantado uma barreira sobre a minha vida, talvez você tenha levantado barreira sobre a sua vida, que impede você de perdoar alguém que fez algo contra você, e talvez a bênção não está chegando sobre você. Eu quero dizer para você: libere perdão, derrube essa barreira e avance, receba das bênçãos que o Senhor tem para você. Se você criou barreira com as coisas do Senhor, se você realmente criou barreira, pensando, eu posso ficar na minha casa, se você declarou palavras que são contrárias às palavras do Senhor, quebre agora essas palavras, torne sem efeito agora essas palavras em nome de Jesus. Não queira isso para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você disse palavras contrárias sobre coisas que você tem, sobre a sua família. Talvez você disse assim, que o seu carro realmente não prestava, que aquilo não servia para nada. Talvez você olhou e disse palavras contrárias à sua família, onde a minha família não vai chegar em lugar nenhum. Talvez você disse palavras contrárias às direções de Deus, que você agora, em nome de Jesus, quebre, anule e torne sem efeito essas palavras contrárias à sua vida, em nome de Jesus. Que você agora receba tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para você, que não exista nenhuma barreira que impeça as bênçãos de chegar sobre a sua vida. Que você realmente creia que você foi chamado para fazer as obras e obras maiores, foi o Senhor que disse isso. Então que você possa levantar as suas mãos e abençoar a sua casa, e abençoar a sua família, e abençoar o seu trabalho, que você possa clamar por você mesmo, porque o Senhor nos ensinou a isso. Ele é maravilhoso, irmãos. Se um médico disse, às vezes você talvez tenha uma enfermidade, talvez o médico disse assim, não tem jeito. Amados, o médico estudou para isso, nós temos todo o respeito sobre o médico, você tem que seguir as direções, das prescrições das coisas, mas deixa eu dizer para você, existe alguém maior, que tem uma palavra acima, que pode mudar qualquer situação.
Às vezes você olha e pensa numa situação da sua vida, talvez seja um relacionamento, alguma situação talvez com filhos, e você diz assim, aqui não tem jeito. Mas o Senhor, Ele pode mudar isso, e para o Senhor Ele pode dar um jeito nessa situação. Porque não existe barreiras para o nosso Deus. Ele rompe todas as barreiras. Ele rompe todas as barreiras que podem existir na sua frente. O inimigo tenta colocar barreiras, mas para o Senhor não há impossíveis. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, Deus é bom. Nós vamos encerrar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Amém.